Olá pessoal, eu sou o Yuri, capelão do Colégio Batista João Paulo. Nós estamos aqui mais uma vez em um Conectado, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos estar trazendo um tema que é muito importante para todos nós, que é o tema da Reforma Protestante. E quem vai estar trazendo esse maravilhoso conhecimento para nós é o professor Nedson, do Seminário Teológico Batista aqui de São Luís. Mas, como bons cristãos que nós somos, nós vamos estar orando agora para dar início, ok? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por teu grande amor por nós. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu carinho, te agradecemos, Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, que se renova a cada dia. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, guarda, Jesus, cada um de nós, guarda cada aluno, Senhor Deus, cada professor, Senhor Deus, cada docente, Senhor Deus, deste colégio. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que o nosso colégio cresça, Senhor Deus, em sabedoria e em conhecimento diante de Ti. E também em graça, Pai amado. Deus amado, abençoa esse momento, desde a palavra até o louvor. É que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Forte abraço, queridos. A música que eu irei cantar, ela fala sobre um chamado. Um chamado esse que Deus tem para as nossas vidas. Chamado que Deus teve um dia na vida daqueles homens que participaram desta grande reforma. Amém? Vamos cantar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou quem enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou meu envião. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, e gloriemos na esperança da glória de Deus.
Somos justificados e não temos dúvida disso, que mediante esta fé que nos conduz em Cristo Jesus, podemos viver diante desta graça maravilhosa e assim nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Por isso, nesse momento, nós queremos louvar o Senhor. Eu convido o nosso professor de música, Jonathan Souza, para nesse momento estar louvando ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas das e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com arma de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Olá, queridos, saudações a todos que querem conhecer um pouco mais sobre o que é a Reforma Protestante. Eu sou o professor Nedson Fonseca, eu sou mestre em Teologia Bíblica e fico muito feliz pelo convite do Colégio Batista para esclarecermos, conversarmos, na verdade, ser uma ideia mais de conversa sobre o que é a Reforma Protestante e a importância da Reforma Protestante na história de maneira geral, mas principalmente também para os nossos dias. E estamos aí no limiar, inclusive, de completarmos mais um aniversário, 504 anos da Reforma Protestante, né? Então, nós temos aí
às vésperas de completar, mas é interessante conversar e entender um pouco mais sobre o que é reforma, tá bom? Então, eu tenho aqui alguns pontos que eu quero conversar com vocês sobre, primeiro, por que reforma, depois falar um pouco antes, que normalmente a gente só fala de Lutero e companhia, né? Lutero, Calvino, mas nós tivemos aqueles que são chamados pré-reformadores. E depois verificar o que isso tem a ver conosco, como a reforma nos impacta até hoje, né? Como o impacto da reforma chega até nós nos dias atuais, tá bom? Então vamos lá, eu quero conversar um pouco com vocês. Eu estou aqui com o material, né? Logicamente, preparado aqui. Eu vou conversar um pouco com vocês, está aqui na minha tela, e eu vou conversar com vocês primeiro sobre o porquê da reforma. Quais são as causas da reforma? Eu quero falar de causas indiretas e depois de causas diretas, tá bom? Causas indiretas que fazem com que a reforma acontecesse. Você estuda história geral, você sabe que a reforma ela está logo após ali o período da Renascença, né, do Renascimento, e está muito atrelado ali até no período que nós estamos saindo da Idade Média e entrando em outro momento, né? No Renascimento, depois prosseguindo para o Iluminismo e etc. Mas saindo ali de maneira geral da Idade Média. E ao sair da Idade Média, saindo de uma época que inclusive tudo estava confiado à Igreja e a Igreja determinava o que era verdadeiro ou o que não era verdadeiro, mas muito era mais dominado pela questão mitológica e determinação da Igreja, muitas vezes não usando a razão, muitas vezes não usando o campo científico, entendendo que deve haver um equilíbrio, e é isso que eu quero propor aqui para vocês desde o início, entre a razão, mas também a fé. É lógico, a razão não pode sobrepor a fé, mas também a fé sem o equilíbrio da razão, ela é fideísmo, ela não é uma fé saudável. Então, deve haver um equilíbrio. Então, nesse sentido, nós tínhamos algumas coisas, né, que vêm da Idade Média, como, por exemplo, a igreja com um superpoder. E quando falamos de igreja, estamos falando da igreja romana, né? Embora Roma, como império, caiu, mas a igreja se fortaleceu nisso. A igreja romana ela tem um poder muito forte na história, como nós vemos, e esse poder forte da igreja é exercido de maneira religiosa e política. E vamos lembrar que, na época, a política e religião, diferente de hoje que nós falamos sobre a ideia de um Estado laico, separar, na época era casado. Então, os principais impérios da época, os grandes impérios, eles estavam sob o domínio da igreja romana, né? E muitas vezes, inclusive, até o Papa colocava, fazia cerimônias de ungir reis e também destronar reis quando era necessário, mediante o apoio. Então, havia um jogo político. E aí, à medida que as nações-estados foram crescendo, como a gente sabe na história, eles foram se opondo à noção de uma igreja universal, que manda em todo mundo. Já que as nações-estados queriam ter sua independência, ter o seu próprio sistema de governo e também ter sua independência, e quando falamos de independência e autonomia, envolve ideologia, envolve política e envolve também a questão da religião. Então, a igreja, em certo sentido, era um incômodo no catolicismo romano, no seu domínio absoluto ali, universal, a reivindicar a jurisdição sobre os estados nacionais. O outro fator é o fator econômico, talvez um dos fatores também muito forte, que já deixava o pessoal bem, já não muito insatisfeito com a maneira em que a igreja romana dominava. As terras da igreja romana na Europa eram cobiçadas por governantes. O catolicismo, a igreja romana, melhor dizendo, né, a igreja católica romana, ela teve um domínio muito grande, território domínio de terras, posses de terras na Europa gigantescas. E essas terras elas eram cobiçadas pela nobreza, pela classe média, até porque, numa época de crises ou de mudanças, essas terras elas eram importantes, principalmente para muitas comunidades camponesas, dependiam da agricultura, dependiam também da criação de animais. E essas terras elas eram muito importantes, estavam de posse. Aí você me pergunta como é que o catolicismo ele conseguiu, no caso a igreja romana, melhor dizendo, como é que a igreja romana ela conseguiu tantos territórios? Como é que ela conseguiu essa quantidade de terras? Bem, nós temos
variadas maneiras, né? Como nós falamos do ponto de vista político, então havia muitos acordos políticos. Fala-se, por exemplo, de que alguns padres, para ir para determinada região, fazia acordos políticos com o pessoal da área, e aí a igreja recebia posses, ou mesmo também escândalo envolvendo o domínio da igreja sobre também algumas terras. Isso está registrado nos livros de História Geral, também no livro de História da Igreja é uma discussão sobre essa questão, de a igreja ter herdado territórios. Também os governantes nacionais eles não gostavam de ver dinheiro do país indo para o tesouro papal em Roma. Então, o tesouro ia para Roma, né? O dinheiro ia para o tesouro de Roma, do próprio país, porque pagavam os impostos à igreja, entendeu? Então, a igreja cada vez ficava mais rica por causa de vários nações-estados pagando a Roma. Sem falar do abuso do sistema de indulgência, que talvez é um dos pontos mais críticos quando falamos do ponto de vista econômico. Indulgência, para você que não sabe, era um sistema de que a igreja cobrava dos fiéis. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, mas a indulgência era uma venda de bens no céu, ou até mesmo de salvação, às vezes, inclusive, declarações de salvação dos parentes que já estavam mortos para serem retirados do purgatório e ser colocado diretamente para o céu, garantir a salvação da sua família, a venda também de relíquias. Então a indulgência e as relíquias, a igreja estava enriquecendo muito com isso, e é lógico, esse dinheiro era tirado dos estados, tirado da população, e cada vez mais a igreja enriquecia. Então, para você ter ideia, o domínio político e econômico era muito grande. Mas, indiretamente, além do político, da questão política e econômica, a gente também tem o fator intelectual, né? Com o progresso do ponto de vista científico, enquanto a igreja romana ainda falava sobre nós termos um mundo heliocêntrico, um mundo em que é geocêntrico, a Terra é o centro, a ciência começou a descobrir um mundo que pode ser chamado de heliocêntrico, ou seja, não é mais a Terra que é o centro, na verdade a Terra ela gira em torno do Sol. Também a ideia de uma Terra que era plana, como advogava, mas aí a ciência, no avanço dela, descobre que a Terra não é plana. E aí alguns acusam, então tudo isso é culpa das Escrituras. Claro que não, a culpa era do sistema implantado que dizia que nós determinamos o que é verdade e o que não é verdade. Então o pessoal se acomoda tanto na interpretação das Escrituras, quanto também no avanço da interpretação do mundo, do ponto de vista científico. E essa acomodação com soberba, com poder, com dinheiro, vai recebendo esses golpes à medida que se avança. Além disso, né, nós temos o fator moral, muita corrupção. A corrupção atingia todos os escalões da hierarquia da igreja romana. O relato de Lutero indo a Roma, ele queria tanto visitar, e quando ele vai a Roma, ele se escandaliza ao tamanho de promiscuidade que ele encontra em Roma. Muitos sacerdotes, inclusive, viviam em pecado aberto ou mantinham concubinas, enfim, graves escândalos, pedofilia, prostituição, desvio de dinheiro, enfim, era muitos escândalos também que causavam incômodo. E ao ler a Bíblia, o povo começou a perceber as discrepâncias entre a igreja dominante, no caso, como estava lá a Igreja Católica Romana, e o que o Novo Testamento apresentava. Então, são causas indiretas. Mas uma causa indireta é o fator social, né? O surgimento da classe média urbana possuidora de um espírito individualista, cada vez mais querendo ser menos dominada por essa igreja. E tendo tudo isso aí, vamos para a causa direta. A causa direta é o escandaloso abuso de poder do sistema religioso, e muito voltado pelo sistema de indulgências que atropelavam as escrituras. E aí, Lutero, ao ver aquilo, né, ao ver o sistema de indulgências, Lutero não pôde concordar. Então, esse escandaloso sistema de indulgências, porque acreditavam-se que Jesus e os santos tinham alcançado tanto mérito em tudo que fizeram, que eles excederam, entendeu? Como se eles tivessem extra
porque eles estavam com crédito. Esse crédito estava lá, poderia ser sacado, mas quem tinha acesso ao crédito era a igreja na pessoa do Papa. Então, a ideia era mais ou menos o seguinte, nós podemos, então, sacar o crédito de Jesus e dos santos e passar para aqueles que estão precisando, ou que aqueles que estão quase condenados, ou aqueles que já estão lá a caminho. Então, a ideia era o seguinte, olha, então o Papa, como representante de Cristo na Terra, ele libera, e aí você tem acesso. Só que não é de graça, né? Custava um preço para ter isso. Então, as pessoas pagavam para liberar os seus avós, para liberar parentes, pais, a si mesmos, seus filhos. E aí, esses abusos deu origem ao protesto de Lutero, nas 95 teses, a olhar que as Escrituras não falavam sobre isso. O Lutero olha, né, a salvação ela vem pela fé, o justo vive pela fé. E aí, inclusive, uma das teses, Lutero, ia dizer Paulo, perdão, mas Lutero até disse o seguinte, se o Papa ele tem o poder de tirar todas as almas do purgatório, por que ele não faz isso de graça ao invés de fazer cobrando? E aí a premissa se Jesus salvou de graça, porque o Papa queria salvar através. Se o Papa ele pode salvar, por que ele não faria isso de graça, ao invés de cobrar, já que Jesus fez de graça? Então, aí nós começamos a ver algumas questões sendo pavimentadas. Mas antes de entender o Lutero, nós temos que entender que alguns pavimentaram o caminho para Lutero. Estes indivíduos são chamados de pré-reformadores. O que são os pré-reformadores? Pré-reformadores são indivíduos que, antes mesmo de Lutero, já estavam ali meio que protestando, lutando por uma reforma da igreja. Na verdade, a igreja estava com sérios problemas, não era só de 1500, isso vinha e se arrastava. Inclusive, quando estudamos história, nós vamos ver vários movimentos, alguns que tentavam reformar a igreja, outros que acabaram se tornando movimentos separatistas, alguns vivos até os dias atuais, exatamente nessa ideia que a igreja havia se corrompido, deixar de olhar para a Escritura, olhando só para poder, somente para o dinheiro. E aí nós, então, temos esses indivíduos pré-reformadores. São chamados pré-reformadores por quê? Na linha histórica, nós colocamos que a reforma começa com o Lutero, a partir do momento que ele publica as 95 teses. Mas esses indivíduos que vêm antes, eles pavimentam o caminho, como eles vêm um tanto antes, eles são chamados de pré-reformadores. Então, alguns pré-reformadores que nós podemos citar aqui, nós podemos citar o John Wycliffe e o John Huss. John Wycliffe e John Huss. Wycliffe, então, ele tinha a ideia de que a Bíblia estivesse na mão do povo e ele teve a brilhante ideia de traduzir e trazer a Bíblia para o inglês, que, se você não sabe, mas para a época, ali, por volta de 1300, mais ou menos, era proibido. Então, ele viveu entre 1328 e 1384, então, o catolicismo não permitia que a Bíblia fosse traduzida para outro idioma e também dizia que o idioma sagrado era o latim, até mesmo proibia a consulta ao grego e ao hebraico, e aí, então, dominava. Entretanto, a ideia de Wycliffe era que a Bíblia estivesse em acesso ao povo. Ele entendeu que as Escrituras falavam, a própria Bíblia foi falada, foi dada para que o povo tivesse acesso. Então, em 1382, terminou a primeira tradução completa do Novo Testamento e para disponibilizar para o povo. Ou seja, por que a gente fala também da importância deles? Essa escrita, mesmo que não foi direto do grego para o inglês, veio do latim, mas disponibilizou a Bíblia para a língua inglesa. E o povo começou a ter contato direto com a Bíblia, que pavimenta o caminho, porque agora o povo pode ver aonde a Bíblia fala e o que a igreja falava. Então, ele poderia comparar, importante, Wycliffe. O outro que foi importante foi John Huss, que leu e adotou as ideias de Wycliffe, e a ideia de que a Bíblia tem que estar acesso ao povo, e Huss se propôs a reformar a igreja. Entretanto, ele recebeu ali a ordem para comparecer no concílio em Constança, e tinha um salvo-conduto não foi cumprido. O John Huss acabou sendo queimado na fogueira por ordem do concílio, porque eles disseram que o que ele falava era heresia, que seus escritos e as suas ideias,
E aí, então, é dito até mesmo que na sua morte, diante da fogueira, o Hus significaria, então, a ideia de um cisne, né? Então, a ideia de uma ave, e disseram que, vocês estão matando agora a mim, mas vai se levantar alguém que vocês não poderão matar. E conta-se de maneira poética que isso aconteceu. Cerca de 100 anos depois, levanta-se Lutero. Lutero, então, nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, uma família de camponeses, foi educado sob dura disciplina. Ele estudou, inclusive, a ideia era para ele ser o advogado, fazer direito, a ideia do pai dele. Ele recebeu o grau de bacharel em artes e de mestre em artes. Mas, diante de uma grande tempestade, né, ele fez um voto dizendo que, se ele fosse salvo, ele iria se tornar monge. Muitas pessoas colocam que na tempestade ele fez o voto para Jesus, ele fez o voto para Maria, ele fez o voto foi para Santa Ana. E aí ele se tornou monge, mesmo contra a vontade do pai, né? O pai praticamente o ignorou e como filho, porque o pai queria que ele se formasse em direito, seguisse a carreira. E aí, ao se tornar monge, era uma ruptura muito grande para a família. Mas mesmo com essa ruptura, ele se tornou monge agostiniano. E aí começa a trajetória do Lutero, porque ele foi ordenado, né, e começou a estudar. Foi transferido para Wittenberg, onde se tornou professor de Bíblia e passou a estudar as Escrituras. E aí, detalhe, né, nessa vida dele é que, ao se tornar professor, entre 1515 e 1517, ele ensinou o livro de Romanos. E para ensinar o livro, ele precisou estudar o livro de Romanos. E aí, ao ler, foi como saltasse dos olhos dele: o justo viverá pela fé. E isso passou a ressignificar tudo o que ele acreditava. Ele foi ter contato, inclusive, com os escritos dos pré-reformadores, os escritos de John Hus, os escritos de Wycliffe, e aí, então, ele começou a criticar o sistema, a ver que a Bíblia falava uma coisa e a Igreja Romana falava outra coisa. E aí, de maneira geral, então, Lutero, ele publicou as 95 teses, de maneira bem resumida, e a ideia de Lutero não era fazer uma ruptura, era reformar a Igreja. Entretanto, parece que a Igreja Romana estava tão caótica que não tinha mais como reformá-la, e aí, então, foi necessário uma ruptura, nascendo, então, o protestantismo. Então, a reforma protestante, ela nasce com esse nome, de reformar a Igreja, sendo impossível reformar, conforme entendido, o catolicismo romano. Então, vai se reformar agora a Igreja, dando o nome de Igreja Protestante. E aí surgiu, então, alguns solas dos reformadores, sistematizado no futuro depois. A ideia de que os reformadores diziam de que toda a doutrina tem que vir da Bíblia, né? Então, o sola Escritura, o solus Christus, que a salvação é só por meio de Jesus, sola gratia, que tudo vem por meio da graça do Senhor, sola fide, né? Então, tudo vem também mediante a fé, não é pelos nossos méritos. Então, nós já falamos, né? Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, e o soli deu glória, que no final de tudo é para a glória de Deus. Então, basicamente, esses são também os 5 pilares da reforma protestante. O que isso tem a ver conosco hoje? Bem, tem muita coisa a ver conosco. Se hoje nós, de alguma forma, podemos ter liberdade de refletir sobre matéria de religião e até mesmo de ciência, isso também envolve a reforma, porque isso era uma luta deles e uma conquista deles sobre a liberdade para interpretação. Uma outra conquista também que a reforma traz para a gente é a própria conquista educacional. Se você não sabe, os reformadores, principalmente ali a vida de Lutero, no mestrado eu precisei pesquisar bastante sobre Lutero, a ênfase de Lutero na educação era muito grande. Lutero e os reformadores, de maneira geral, lutaram pela alfabetização e educação do povo. Nós estamos tão acostumados com o nosso mundo, né, em quase todo mundo sabe ler, mas no mundo da época nem todo mundo sabia ler. Na verdade, era incomum as pessoas que soubessem ler. A maioria do povo era analfabeto. E a reforma, então, vem de maneira massiva dizendo: olha, o povo precisa saber ler. Porque se eles precisam estudar as Escrituras, como eles terão acesso às Escrituras se eles não souberem ler? Não adianta traduzirmos e colocarmos as Escrituras na língua do povo se o povo não souber ler, se o povo não tiver acesso. Então, a reforma ela impulsiona a educação para que o povo, não somente os nobres, mas a classe média, os camponeses, tivessem acesso à alfabetização.
Lógico, o propósito inicial era para entender as Escrituras, mas isso também abriu portas para a educação. Então, se hoje nós temos um mundo alfabetizado e chegou também aqui ao Brasil, ao nosso estado, e nós temos vários colégios, de alguma forma isso é legado da Reforma Protestante. Então, quanto isso é importante, a ideia de nós mesmos termos acesso, olhar lá para a Escritura e sabermos o que está lá procede ou não. E, acima de tudo, o que a Reforma nos traz também é a ideia de não sermos enganados, né? Qualquer um que fala, qualquer vento, mas usar nossa liberdade de consciência, de olhar, de entender, interpretar e crer, não ser manipulado. Que Deus te abençoe. Isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês é de maneira bem sucinta, mas que Deus continue te abençoando. Forte abraço. Gente, estamos finalizando mais uma Assembleia Conectados, nosso canal. Queria agradecer aqui você que está conosco até o final. Tenho certeza que os louvores aqui entoados, a mensagem trazida pelo nosso amado irmão tenha te abençoado de alguma maneira. Muito obrigado. Pedimos a Deus que continue a te abençoar, a derramar sobre sua vida da sua graça, do seu amor, e fique atento aí para as nossas próximas publicações. Tenho certeza também que elas te abençoarão, tá? Te convido para que a gente ore nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de juntos aqui louvarmos ao nome do Senhor. Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus. Ó Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, Senhor Deus, que é sem medida em nós. Pai amado, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de cada adolescente, de cada jovem, meu Deus, que está conosco aqui nessa manhã. Que a Tua graça, Pai bendito, Teu amor alcance o coração dessas pessoas. Ó Deus, oramos também pelas famílias de cada um deles, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando e zelando, meu Deus, por essas famílias, meu Deus, famílias que são Tuas, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Jesus, alcance a vida dessas pessoas, transformando-as, ó Deus, e ensinando-as, Senhor Jesus, o Teu Evangelho, Pai amado, a palavra, Senhor Jesus, de salvação, que é o Senhor Jesus. Te louvamos e agradecemos a Ti. Abençoa, meu Deus, o restante deste dia, que seja um dia de bênção para todos nós. Ó Deus, muito obrigado, perdão pelas nossas falhas, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.